Olá, minha gente, chegando com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre avaliação de desempenho, nosso terceiro vídeo, e vamos tratar sobre o que nós vamos avaliar. Afinal de contas, na avaliação de desempenho, nós queremos avaliar o quê? E aí tem muitas possibilidades no desempenho das organizações. Vou compartilhar com vocês aqui as notas. No desempenho das pessoas nas organizações, elas podem ser avaliadas a partir de diversos critérios, a partir de diferentes elementos. E nos interessa o que, afinal de contas, na avaliação? Então, não existe uma receita pronta. Numa avaliação de desempenho, você precisa, do ponto de vista da gestão, primeiro pensar o que é importante para a sua organização. Qual é o desempenho das pessoas que realmente tem um impacto no desempenho global da organização? Entre todas as atividades que as pessoas fazem, quais são aquelas mais importantes que merecem ser acompanhadas de perto, merecem ser avaliadas? Qual é a atividade das pessoas? Qual é o desempenho das pessoas que mais impacta no desempenho geral da organização? E é a partir daí que nós buscamos, então, definir os elementos a serem avaliados. Então, essa aula tem a intenção de responder a essa pergunta. Eu vou avaliar o quê, afinal de contas? Então, em linhas gerais, três grandes tópicos podem ser avaliados em um processo de avaliação de desempenho. Você pode avaliar as habilidades que as pessoas têm ao desenvolver as atividades, os comportamentos que as pessoas desenvolvem no trabalho ou, diretamente, os resultados do trabalho delas. Ok? Claro, não são somente essas dimensões. Você também pode avaliar conhecimento, você pode avaliar outros elementos ligados diretamente ao conhecimento técnico do produto, por exemplo. Mas eu trouxe três porque são os três mais utilizados, são três assim, muito importantes, muito recorrentes nos processos de avaliação de desempenho. Bom, o primeiro deles é quando você resolve avaliar as habilidades que as pessoas têm. Essa habilidade diz respeito a uma capacidade de realização. Eu consigo fazer algo, ok? Por exemplo, eu consigo usar o Excel para fazer um fluxo de caixa. Isso é uma habilidade, ok? Bom, se eu consigo usar o Excel para fazer fluxo de caixa em empresa de transporte público de um determinado ramo, aí a gente já está falando de competência, um conceito mais complexo. Mas, enfim, saber usar o Excel em uma planilha de fluxo de caixa, eu não tenho dúvida, é uma habilidade importante para o administrador, especialmente na área de finanças. Então, várias habilidades como essas podem ser avaliadas na sua equipe, ok? Bom, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de habilidades que podem participar do processo de avaliação de desempenho, como, por exemplo, o aprendizado ou a capacidade de aprendizado que a pessoa tem. Muitas pessoas têm dificuldade de aprender atividades novas, tarefas novas, operar softwares que são novos. E, portanto, a capacidade de aprendizado é uma habilidade muito importante para as pessoas nas organizações hoje, especialmente no contexto de muitas mudanças, de muitas variações, de aumento de competição, de busca de maior eficiência, mesmo quando o cenário não é de competição, como, por exemplo, o cenário público. Nós, servidores públicos, somos estados a melhorar sempre o nosso desempenho, buscar eficiência e, portanto, o aprendizado é um elemento importante tanto no mundo público quanto no mundo privado. Uma outra habilidade que você pode verificar é a execução do trabalho diretamente. Ou seja, a pessoa, quando está fazendo a sua atividade, ela consegue desempenhar bem, ela consegue ter uma boa performance. Bom, você também pode avaliar a capacidade de negociação que o funcionário, o empregado tem. Ele consegue negociar prazos, ele não é somente a negociação de compra, quando você negocia com o fornecedor. Mas mesmo em atividade técnica, você também precisa fazer negociação o tempo todo, com colegas, com subordinados, com superiores, com outros setores. E essa capacidade de negociação ela pode ser muito importante no seu trabalho, ela pode, portanto, ser avaliada como uma habilidade. Também uma capacidade de comunicação, uma habilidade de se comunicar bem no ambiente de trabalho e até desenvoltura.
A pessoa consegue, por exemplo, em um ambiente de muita mutação, ele tem a habilidade de desaprender, aprender processos novos, trazer novos procedimentos, aprender com concorrentes, aprender com clientes. Então, a pessoa pode desenvolver essa habilidade e isso pode ser importante no ramo de atuação, ok? Bom, uma outra categoria que pode ser objeto de avaliação de desempenho é o comportamento. As pessoas, o comportamento diz respeito a uma disposição interior que as pessoas têm em relação ao trabalho como atitude, ok? Bom, um quesito que pode ser importante em alguns trabalhos é a pontualidade. E você pode avaliar se essa pessoa tem um comportamento pontual ou não, mas não é somente pontual de chegar na hora no trabalho, mas também de cumprir prazos, de completar projetos em um determinado tempo estabelecido. Bom, além disso, o comprometimento, esse é um comportamento muito importante. Pessoas têm um comportamento comprometido com a organização, conseguem entregar mais, conseguem ter, portanto, um desempenho superior. E você pode avaliar o nível de comprometimento da sua equipe, do seu subordinado. Bom, também um comportamento de liderança, um comportamento de ser proativo, tomar providências, chamar as pessoas para desenvolver um determinado projeto. Isso pode ser importante em alguns setores, pode também ser, portanto, avaliado. A cooperação, quem tem um comportamento cooperativo tende a trabalhar melhor em equipe, desenvolver projetos em conjunto. E isso pode ser um comportamento muito requerido em algumas organizações. Bem como uma capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Eu estou chamando aqui de relacionamento, ou seja, a pessoa consegue desenvolver bons relacionamentos interpessoais e com isso desempenhar bem no seu trabalho, tá bom? Bom, uma outra categoria que pode ser avaliado pela avaliação de desempenho são os resultados. Muitas organizações, inclusive, acabam focando estritamente na avaliação de resultados, o que pode ser um erro, porque um antecedente importante do resultado é o comportamento. Né? Um comportamento, por exemplo, comprometido, de cooperação, pode gerar bons resultados. Então, vale a pena também verificar tanto o resultado diretamente quanto os seus antecedentes. Mas, enfim, você pode verificar, por exemplo, a qualidade do trabalho, a qualidade do produto, a qualidade dos processos que estão sendo conduzidos por aquela pessoa ou por aquela equipe. O nível de produção, a quantidade produzida, por exemplo, para a equipe de vendas, o nível de faturamento para a equipe de fábrica, para a equipe de produção diretamente, a quantidade de produtos produzidos em um determinado período. Também a segurança, o número de acidentes que deve ser acompanhado e pode ser objeto da avaliação de desempenho também. Se pessoas se afastaram, se pessoas não se afastaram, se as pessoas estão trabalhando em ambiente seguro. Os prazos que foram cumpridos ou que não foram cumpridos nos projetos desenvolvidos. Os custos de atividade. A tela escapuliu, vamos voltar para ela. Está aqui, muito bem. Os custos de operação, os custos operacionais, eles foram atingidos, a gente está operando com custo planejado ou abaixo do planejado, ou a lucratividade, que tem sido um indicador muito importante. Ele, dos indicadores financeiros, eu não tenho dúvida, ele é o mais importante na organização, e ele pode entrar também como avaliação de desempenho, por exemplo, de uma equipe que faz um projeto. A lucratividade desse projeto é um resultado, então, que vai ser avaliado como desempenho do time, desempenho daquela equipe. Muito bem. Então, se eu posso avaliar várias diferentes dimensões, e aqui eu estou trazendo 3, a próxima pergunta que a gente se faz é: mas como eu avalio diretamente? Como eu posso construir um instrumento de avaliação? Bom, seguindo aqui a nossa proposta, a gente pode, por exemplo, identificar dimensões, a pergunta, a frase ou item que eu vou avaliar diretamente e o tipo de resposta. E aqui eu coloquei os 3 assim nessa tabela para a gente conseguir identificar bem o que caracteriza cada um. Primeira dimensão, bom, o que é que eu estou avaliando? Eu estou avaliando o aprendizado. Ok, isso é a dimensão. Ou eu posso avaliar, por exemplo, a execução do trabalho, ou o próximo, o comprometimento, ou a cooperação. Bom, como eu avalio? Como eu verifico se o aprendizado está ocorrendo ou não?
como eu verifico se essas pessoas desempenham uma boa habilidade de aprendizado, por exemplo? É claro que em cada situação vai requerer uma abordagem diferente, mas eu estou trazendo aqui 2 exemplos que podem te ajudar a entender como você pode fazer isso. O primeiro é que você pode fazer uma pergunta, às vezes você pode fazer uma afirmação, e a pessoa então dá, por exemplo, um nível de concordância para essa afirmação. Nesse caso aqui eu estou fazendo a seguinte pergunta: qual nível de interesse em aprender o novo método de trabalho o avaliador demonstra? Então, eu estou querendo avaliar aqui se essa pessoa demonstra uma disposição em aprender. Qual o nível de interesse em aprender o novo método de trabalho o avaliado demonstra? E aí o chefe dele, ou o supervisor, ou ele próprio, se estiver lendo, ele vai dar uma resposta, por exemplo, em escala de 4 níveis, em que ela pode responder que a pessoa tem nenhum interesse, algum interesse, um interesse mediano ou então um alto interesse. Uma outra maneira que você pode, ou complementarmente, você pode, por exemplo, para uma dimensão fazer 1, 2, 3 perguntas. Você pode perguntar, então, qual a capacidade de aprender novos procedimentos e rotinas por parte do avaliado? E aí eu vou responder, nenhuma capacidade, alguma capacidade, capacidade mediana, ou ele tem alta capacidade. E a partir daí, então, eu vou classificar esse desempenho dele, ok? Veja que eu estou avaliando aqui uma capacidade de aprender. Vai ser a opinião do gestor ou a opinião do próprio avaliado, se for uma autoavaliação, ou do fornecedor do cliente, em relação ao desempenho que essa pessoa tem nesse quesito que é o aprendizado. Um próximo quesito, eu quero saber da execução e eu posso perguntar: o avaliado apresenta qual nível de habilidade de execução de suas atividades? E aí eu vou dar uma resposta em níveis também, parecida com as primeiras. E aqui eu vou seguindo. Aqui eu estou trazendo um exemplo para comprometimento. Eu estou trazendo um exemplo ruim e estou trazendo depois um exemplo adequado para avaliação. O primeiro, o avaliado demonstra comprometimento com os objetivos e metas do setor? E eu risquei esse item, eu risquei essa pergunta. Por quê? Porque essa é uma pergunta em que as possíveis respostas são simplesmente sim ou não. O avaliado demonstra comprometimento? Você vai dizer sim ou não. É uma resposta pobre. Dificilmente uma pessoa demonstra pleno comprometimento ou então uma pessoa não demonstra nenhum comprometimento. Normalmente as pessoas precisam de respostas em intervalos, por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 4, para que a pessoa possa ter opções também intermediárias entre os extremos. Não somente os extremos, porque eu dizer que não tem comprometimento pode ser muito injusto se a pessoa apresenta algum comprometimento. Ela não tem um nível ótimo, não tem um nível maravilhoso, mas tem um nível intermediário que também deve ser considerado. Então, perguntas em que a resposta e que te empurram para uma resposta de sim ou não devem ser evitadas e trocadas por respostas em que a pessoa possa se posicionar em níveis intermediários também, além dos níveis extremos, naturalmente. Então, eu estou propondo aqui para esse tópico qual nível de comprometimento o avaliado demonstra com os objetivos e metas do seu setor. E aí ele vai dizer se um alto nível de comprometimento, baixo nível, nível intermediário, enfim, com possibilidades extremas, mas também possibilidades intermediárias de resposta, ok? Depois, para a cooperação, o avaliado apresenta qual nível de postura colaborativa no ambiente de trabalho. E aí ele vai dizer se ele tem um alto nível de colaboração, um nível de colaboração insuficiente, um nível de colaboração mediano, um nível de colaboração quase ótimo, mas enfim, você dá a possibilidade de respostas extremas, mas também intermediárias. Por fim, eu estou fazendo uma pergunta aqui em que a resposta já é um pouco diferente. Veja, no nível de produção eu quero avaliar e eu posso perguntar com que frequência o avaliado atinge suas metas de produção ou suas metas de vendas, se for bem na área comercial. Veja que esse tipo de pergunta exige uma resposta em escala de frequência, ok? E aí eu vou dizer, por exemplo, nunca, raramente, com alguma frequência, sempre, ou então nunca, quase nunca, raramente, com alguma frequência, frequentemente, sempre, já dando a possibilidade de 6 níveis de resposta.
Então, é assim que a gente faz, a gente identifica a dimensão que a gente quer avaliar, a gente constrói, então, uma frase ou uma pergunta que me permita mensurar essa dimensão que eu estou medindo, e, por fim, eu ofereço um grupo de possíveis respostas para que a pessoa se posicione nessa construção, tá bom? Então, é assim que a gente faz um padrão. Eu tenho mais duas aqui. Na produção, eu posso perguntar qual percentual da meta de produção ou da meta de faturamento o avaliado atingiu no período tal. Então, ele atingiu 70% da meta, 100% da meta, 120% da meta. Oh, graças a Deus. Ele atingiu a meta, ele dobrou a meta, enfim. Qual é o percentual da meta? Então, a pessoa vai responder isso em base numérica, 120%, 80%, 90%, e assim por diante. E, por fim, em relação a prazo, com que frequência o avaliado atinge suas metas de prazo de entrega? E eu vou dizer com muita frequência, com baixa frequência, nunca, raramente, enfim. Ou seja, eu vou responder numa escala de frequência uma pergunta como essa. Bom, eu aqui tenho um exemplo de um instrumento de avaliação de desempenho. Esse é da Prefeitura de São Paulo. E eu vou ampliar aqui um pouquinho e mostrar que tem um cabeçalho com as informações, o nome do avaliado, o setor em que ele trabalha, e depois a área. Por fim, aparecem aqui as questões, as respostas diretamente em que ele precisa se posicionar. Por exemplo, aqui ele está informando a dimensão, nesse primeiro, por exemplo, abertura às mudanças, e depois ele faz a afirmação. É flexível às mudanças de trabalho, conseguindo se adaptar às novas demandas e prioridades. E a partir daí a pessoa vai dar uma pontuação de 1 a 5. Nós temos aí, portanto, os níveis extremos, o 1 e o 5. O 1 não é nada flexível, o 5 é bastante flexível, mas também temos níveis intermediários que permitem uma diferenciação. Por que essa diferenciação é importante? Porque você consegue separar pessoas muito flexíveis de pessoas um pouco flexíveis, das pessoas nada flexíveis. E você consegue, então, dar diferentes níveis. Isso é importante. Depois, em relação à criatividade, ele está querendo avaliar a dimensão criatividade e afirma: busca realizar inovações no seu trabalho, visando melhorá-lo constantemente. E aí, o avaliador, que pode ser o chefe, a própria pessoa, etc., vai atribuir uma pontuação a essa afirmação. Então, veja, no exemplo anterior que eu dei, era uma pergunta. Nesse exemplo aqui, em que tem vários tópicos avaliados também em forma de afirmação, e a pessoa então vai se posicionar a partir dessa afirmação. Muito bem, esse material que vocês estão recebendo tem a fonte aqui com o link para esse instrumento, que é da Prefeitura de São Paulo. Vocês podem então olhar e ler cada uma dessas afirmações, cada uma dessas dimensões, porque pode te ajudar a construir o seu próprio instrumento de avaliação. Veja, o objetivo é que você possa, ao entender as dimensões da avaliação, ao entender quais itens podem ser avaliados e como você constrói o instrumento, a intenção é que você tenha condições de entender na sua organização o que você quer avaliar, quais dimensões merecem ser avaliadas e como, a partir de perguntas ou afirmações, você pode medir esses itens diretamente. E para nos ajudar na mensuração, a gente vai falar no próximo vídeo sobre indicadores de gestão de pessoas e a construção de indicadores que possam ser mensuráveis e vão ser úteis na avaliação de desempenho. Grande abraço, até a próxima.